Já dale mujer dessa Campochisa me rumenta Lasciami lasciate Salo pensa di calvenza Che ne dare te a me Lasci vorba giucherà Já vou até pode Sejam todas e todos bem-vindos ao Diálogos em comemoração ao jubileu 50 anos da International Romani Union, IRO, promovido pela Associação Internacional Maile Saracali, a MSK Brasil, em parceria com a Urban Nomads e o Leshai Música e Dança Zingara. Eu sou a Lucimara Cavalcante, fundadora e vice-presidente da MSK Brasil e coordenadora do Saracali Group. O tema de hoje é sobre o patrimônio cultural, músicas e danças romani. Convidamos para este diálogo Aline Miklos, delegada membro da IRO e diretora cultural da IRO América Latina. Convidamos Michel Tercari, delegado membro da IRO e diretor cultural da IRO Brasil. Convidamos Sam Cândido, coordenadora da Urban Nomads, pesquisadora e professora de danças romani. Olá. Temos os coordenadores do Leshai Música e Dança Zingara, Anne Kellen, pesquisadora e professora de danças romani, e José Ruiter, pesquisador das músicas romanas. Sejam todas e todos bem-vindos. Agradecemos a participação de todas e todos. Neste momento, passo a palavra a Aline Miklos para a sua exposição. Bem-vinda, Aline. Muito obrigada por estar aqui. Eu gostaria muito de agradecer aos organizadores desse evento, a MSK, a Leshai e a Urban Nomads, e também gostaria de lembrar algo muito interessante, que é um evento organizado por pessoas romanis e para pessoas romanis e não romanis também. Esse ano nós estamos comemorando os 50 anos do primeiro congresso Romani, que aconteceu em 1971, em Londres. Então, eu estou muito feliz de estar aqui como delegada cultural da IRO, e não só delegada cultural, como delegada cultural da América Latina. Como eu falo, a gente tem vários aspectos para comemorar nesses 50 anos. Hoje eu queria destacar 3. Um deles justamente é isso, é a entrada da América Latina na IRO. Isso é extremamente importante, porque muitas vezes a história contada sobre os romanis é uma história muito eurocentrada, muito centrada na Europa. Então, muitas vezes os romanis eles são conhecidos como minorias europeias, mas nós existimos na América Latina, somos praticamente 5 milhões. Nós estamos na América Latina desde 1500, então a IRO incluir os latino-americanos nos seus 50 anos para a gente foi fundamental. Estamos muito felizes com isso, estamos muito felizes de estar trabalhando com os nossos irmãos europeus. Outro aspecto importante que eu queria ressaltar nesses 50 anos é a participação das mulheres ativistas no movimento Romani Internacional. Eu estava olhando umas fotos de alguns congressos, seja do de 71 ou dos que seguiram, existiam poucas mulheres romanis que participavam. No primeiro congresso, até onde eu sei, foram 2 mulheres romanis. Nos outros, foram mais mulheres e depois mais mulheres, e de 10 anos para cá a gente percebe que várias mulheres ativistas, elas apareceram e elas são extremamente fortes hoje, elas marcam presença e são pessoas que eu admiro muito e que eu estou muito feliz de estar aqui e de estar participando junto com elas, né?
Então, esse é um aspecto importante da gente ressaltar nos 50 anos, e o aspecto principal desse evento é a visibilização da nossa cultura. Eu me perguntei várias vezes como a gente se via há 50 anos atrás e como nós nos vemos hoje, como a sociedade majoritária nos via há 50 anos atrás e como ela nos vê hoje também. E para falar sobre cultura, primeiro eu gostaria de falar sobre decolonização, colonização e decolonização, né? Primeiro, para mim, por trás de toda a expressão cultural tem um universo simbólico, um significado, uma maneira de se ver o mundo muito particular de cada povo. Então, dançar não é só virar a mãozinha, mas também é todo o significado que tem por trás dos gestos, que tem por trás das letras, que tem por trás da sonoridade, por trás da poesia, da arte, né? Então, quando um grupo ele quer dominar o outro, a dominação ela não é só econômica, ela é principalmente cultural. Então, a ideia há 50 anos atrás e de muito tempo atrás e até hoje também, que segue até hoje, é quando você quer colonizar um povo, você apaga a cultura desse povo, né? Então, a gente vê, por exemplo, os Estados Unidos, eu estou dando um exemplo que é o exemplo que a gente vive hoje, mas isso aconteceu quando Portugal e Espanha estavam colonizando a América Latina, por exemplo. Então, os Estados Unidos, ele não só domina economicamente, como ele também tem uma indústria cultural que produz filmes, que produz música, que distribui para o mundo inteiro. Então, as pessoas ficam admiradas por essa produção cultural. Então, a partir desses filmes e dessa música, as pessoas do mundo inteiro, né, em geral, querem ser como os norte-americanos, comer como os norte-americanos, se vestir como os norte-americanos. Então, essa seria a dominação cultural. Depois, até hoje existe uma dominação cultural muito forte. E também um outro tipo de dominação cultural que existe, sobretudo nos dias de hoje, é a apropriação cultural, que eu vou falar, só vou introduzir o tema aqui, que é quando você não elimina a cultura do outro, mas você se apropria da cultura do outro e esvazia essa cultura de sentido. Ou seja, quando uma pessoa, por exemplo, não romani, ela dança uma dança romani, mas sem o sentido original da dança, sem respeitar esse povo e etc. Então, eu não falo que uma pessoa não romani não possa dançar, ou não possa fazer música romani, mas o que a pessoa não romani, que seria gagê, não pode fazer é esvaziar esse tipo de cultura de sentido. Então, hoje em dia, a gente observa muito esse outro tipo de colonização, né, que seria a partir da apropriação. Agora, a gente pensando sobre o que foi essa colonização e pensando nessas formas de colonização, a gente também pode observar que os romanis eles sempre resistiram às diversas formas de colonização. E é por isso que estamos aqui hoje. Então, apesar de toda a segregação, apesar de toda a história complicada que a gente passou, o Holocausto, a Gran Redada na Espanha, vários outros eventos que marcaram a história, mas não só eventos que marcaram a história, mas também eventos que marcam o nosso cotidiano. Apesar disso tudo, culturalmente, os romanis, eles existem, e muitas pessoas romanis, elas são reconhecidas pela sua contribuição cultural. A gente poderia citar tanto Charlie Chaplin, Elvis Presley e vários outros grandes também, né, da cultura. A Papucha também, que é uma poetisa polonesa, e romani. Também a gente pode citar o Teatro Homem. Então, os romanis, eles sempre foram associados à questão cultural, justamente porque a partir da cultura a gente resiste. E a cultura é um lugar onde a gente fala que nós queremos ser isso. Nós somos isso
E nós queremos continuar sendo isso. Então, a nossa resistência cultural, ela faz parte da nossa resistência política também. Porque se a gente pensa em cultura e identidade, a cultura também ela é política e ela deve ser um território que deve ser bem trabalhado e bem preservado. Então, o que nós queremos para os próximos 50 anos? É uma pergunta, como eu falei, que eu estou me fazendo muito esse ano. Quando começou, em 1971, um dos pontos principais foi justamente isso, a cultura. O que é a cultura romani, o que nos faz como povo, se é a cultura, se não é a cultura e etc. Então, foi definido que sim, que é a cultura. E uma das coisas que eles buscavam muito era o que unifica, quais são os pontos que unificam todos os povos romanis. Se a gente observa hoje em dia, as discussões elas não estão só centradas no que unifica, nos pontos em comum, mas também na diversidade, porque os povos romanis eles têm trajetórias distintas, apesar de a gente ter saído de um só lugar, a Índia, fomos se distribuindo pelo mundo, então as famílias elas têm histórias distintas, têm trajetórias distintas, e hoje em dia a gente entende que essa diversidade é a riqueza do nosso povo. Então, isso é muito importante, e graças a essa diversidade, por exemplo, nós temos pessoas romanis que fazem flamenco, que fazem jazz manouche, que fazem música do leste europeu, que fazem fusion também, que é a música que está misturando tanto a música tradicional com a música contemporânea. Então, é isso que faz a riqueza, porque apesar da cultura majoritária acreditar que toda cultura de minoria étnica é uma cultura fixa na sociedade, ou seja, ela não pode se modificar, porque se modifica, ela deixa de ser uma cultura étnica, né? Apesar disso, nós sabemos que toda cultura étnica como a nossa, ela é uma cultura que está em plena transformação e ela é uma cultura antropofágica, e é isso que faz, como todas as culturas, né? Não estou falando que é só a gente, todo mundo é assim. Então, e é isso que faz com que nós nos enriqueçamos culturalmente e humanamente também. Agora, a grande questão é que as transformações elas são positivas quando nós escolhemos onde, em que ponto a gente quer transformar. Agora, quando a transformação ela é imposta, aí sim é um problema. Quando alguém de fora vem e fala, você não deve fazer isso, mas você tem que fazer aquela outra coisa, aí sim é um problema. Agora, quando a transformação ela parte de uma livre escolha, isso é positivo e isso é muito saudável também. Então, essa discussão que a gente abre hoje, ela é muito importante. É muito importante a gente pensar o que a gente quer para os próximos 50 anos. Aqui eu encerro a minha fala. Muito obrigada. E agora eu passo a palavra para o Michel Criston. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Como todos já sabem, para quem não sabe, eu sou Michel Criston, sou delegado da IRO e sou representante, diretor cultural da IRO Brasil. E isso é um grande prazer para mim, é uma grande satisfação, que vou contar um pouquinho da minha história para que todos entendam e para ter um pouco de fundamento o que eu vou explicar para vocês. Eu sempre fui uma pessoa ligada à música, sou filho de músicos. Meu pai, meus tios, minha família vem da música, como a maioria de nós, os ciganos, temos isso já no sangue, no próprio sangue, na nossa cultura. A música ela faz parte da nossa vida, sempre fez. Em 1995 para 96, eu gravei uma trilha sonora para a novela Explode Coração, onde a minha música foi tema da Dara, da Cigana Dara, do Igor, e ali a gente ficou conhecido internacionalmente. Minha música viajou o mundo. Então, essa contribuição, para mim, na parte cultural, foi muito importante.
eu ganhei disco de platina de Portugal, ganhei disco de platina aqui do Brasil, e a minha música ficou conhecidíssima. Até hoje, graças a Deus, a minha música toca em toda festa cigana, todo evento cigano, a minha música está ali. E eu acho muito bacana isso, que a música não morre, está ali. Mudam gerações, as crianças vão crescendo nesse mundo, nas festas, nos eventos, em casamentos ciganos e até nos não ciganos, nas festas que eles fazem em homenagem a ciganos, a minha música está sempre ali presente. Então, o que eu estou querendo dizer é que eu já venho há muitos anos na estrada e sempre contribuí para a cultura, para a minha cultura, para a nossa cultura cigana. E o que eu acho é o seguinte, nós estamos numa estrada um pouco árdua, porque a gente vem lutando e, num paralelo, tem pessoas que deturpam um pouco a nossa cultura. E a gente está nessa luta, eu estou com vocês aqui, e estou agora representando aqui a cultura aqui no Brasil, isso para mim é uma força muito grande, mas que não depende só de mim, né? Isso é uma coisa que depende de todos nós, para que estejamos assim unidos, tanto com a Aline, lá na Argentina, como aqui no Brasil, com a MSK, com o pessoal aí, todo mundo, Elisa, Lucimara, entre outros, todos que estão aqui, o Ruiter, me perdoa se falei o nome de alguém aqui agora, mas, enfim, todos nós que estamos aqui, para lutar para que nesses próximos 50, não 50, 50 e 100 e 150, para que possamos passar para os nossos filhos e netos a continuidade dessa luta pela cultura. A gente, quando fala cultura, que eu falo cultura, cultura não é só música e dança, e, como disse a Aline, não é só chacoalhar a mão, a cultura envolve o ensino, envolve educação, envolve a saúde, né? Cultura de um modo geral. Eu represento na parte musical, mas eu luto muito pelos direitos dos ciganos. E, principalmente, aí eu sou visto como um guerreiro, aí, porque eu fico enfrentando muita gente aí, eu dou boi aos nomes, como é que fala o nome aos bois? Eu falei invertido. E a gente está nessa batalha. A gente fica triste de ver que tem pessoas que estão querendo tomar o nosso lugar, são pessoas que vestem um personagem, acha que é só vestir uma roupa de cigano, de cigana, falar que é cigano, e depois acabam se dizendo mais ciganos do que nós, os próprios ciganos, e acabam desviando os nossos ensinamentos, a nossa cultura, e distorcendo. Então, essa é a batalha que eu estou aqui. Estou muito feliz por estar fazendo parte agora da IRO, como delegado e como representante cultural aqui no Brasil. E eu espero que todos nós juntos tenhamos sempre essa luta, que contemos um com a força do outro. A gente tem que contar um com o outro sempre, para que a gente continue nessa estrada e nesse caminho. Eu fico triste, por um lado, veja bem, não estou contra as pessoas, eu não sou contra as pessoas que gostam da nossa cultura, que fazem festas, que fazem eventos, que homenageiam a nós. Isso é uma forma da nossa cultura também se manter viva, através dos não ciganos também. É uma coisa bacana. Sinal que a gente tem muita coisa para mostrar, a gente tem uma certa magia, a gente tem um certo misticismo, que as pessoas têm um encantamento por isso. E eu acho isso muito bacana. Só que eu acho que a gente tem que ter um pouco de respeito. Assim como eu respeito qualquer etnia, como eu respeito qualquer povo, a gente só pede um pouco de respeito para com a gente. Então, eu estou aqui para uma luta árdua. Eu estou aqui para brigar, para fiscalizar, para dar em cima do que eu achar que for errado. E eu espero, assim, que com essa união, com essa força que a gente está ganhando, e com essa união com a IRO, que também é importantíssimo a gente fazer parte, porque, afinal de contas, ali estão reunidos pessoas praticamente do mundo todo, entendeu? E isso é muito importante. E cada vez mais a gente está crescendo nesse aspecto de força para lutar pelos nossos direitos, para lutar com igualdade, para a gente tentar ter um lugarzinho, espaço, como seres humanos normais.
não somos anormais, não somos dignos de pena, não é nada disso. Eu acho que somos um povo brilhante, somos guerreiros, somos lutadores, trabalhadores, somos sofredores. Mas não, assim, não se vitimizando, mas simplesmente existe uma certa discriminação, como sempre teve, e é complicado isso mudar. Não só nós, os ciganos, assim como negros, assim como índios, qualquer coisa que seja diferente do que a sociedade acha que é legal, é discriminado. A gente faz parte dessa discriminação, mas não somos vítimas, não. Somos um povo guerreiro, lutador, trabalhador, e temos que lutar por isso, para que as pessoas entendam. E a partir de agora, não de agora, já deveria ter acontecido, mas nunca é tarde. Vamos escrever a nossa história aqui no Brasil. Assim como a Aline citou, Charlie Chaplin, Elvis, aqui a gente tem histórias para contar. E vamos começar a contar a nossa história e arrumar um cantinho ali para que a nossa história fique escrita também. Entendeu? A gente esperamos que, num futuro breve, sejamos referência também de etnia, de cultura aqui do Brasil, da Argentina, para que a gente consiga conquistar o nosso espaço. A coisa é muito focada lá para a Europa, até entendo, a Iro nasceu lá na Europa, agora nós estamos fazendo parte, então a gente tem que trazer isso para nós também e mostrar para eles o que temos também para mostrar. Então temos que fazer um trabalho com seriedade, sem brincadeira, entendeu? Todo mundo super responsável. E a música cigana? A música cigana para nós é muito importante. O significado para nós da música cigana é alegria, é tristeza, em momentos de angústia, em momentos de felicidade, em momentos de raiva, a gente está sempre com a música do lado. A música faz parte da nossa vida mesmo. Quando a gente perde alguém, a gente canta de tristeza. Quando a gente vai fazer uma festa, comemorar, casar filhos, a gente canta de alegria. Quando a gente está nervoso, a gente desforra na música. Então, a música faz parte mesmo. A música, para a gente, é muito importante. Não é só aquela coisinha que você ouve para descontrair. Não, a música ela é muito forte, ela é muito presente na nossa cultura. E assim, eu espero que a gente consiga passar isso para as pessoas que, às vezes, pegam as coisas. Por exemplo, tem gente que dança a música da gente sem saber o que está sendo falado. A música está falando de morte, de enterro, de sofrimento, e a pessoa está lá. Opxa, opxa. É ridículo. Desculpa, mas eu posso estar sendo engraçado. A gente ri, acha ridículo. Então, é isso que, às vezes, a gente fica um pouco revoltado, porque a música, para a gente, é muito forte. Tem muitos significados. E essas são as lutas. A minha luta, eu não sei, senhora, nem para estar falando aqui de luta, de batalha, qual seria o objetivo da minha conversa. Eu estou falando do que está saindo do coração e com espontaneidade. O que eu quero é lutar bastante e quero vocês com a gente, todos vocês, para a gente poder arrumar, ter um espaço que está sendo tomado de nós. E assim, que assim seja, não por mais 50 anos, por mais 50, mais 100, mais 150 e até o que a gente dure e o que as nossas gerações durem. Não tenho muito mais para falar, a não ser desejar a todos saúde, felicidade, paz, e, mais uma vez, desejar a todos que a nossa luta seja sempre bem-sucedida, para que a gente consiga sempre alcançar os nossos objetivos. Um abraço a todos. Obrigada, Michel. Obrigada, Aline, pela exposição. E agora eu que vou falar, né? E, como eu já me apresentei inicialmente, eu sou a Lucimara Cavalcante, fundadora e vice-presidente da Associação Internacional Mailê Saracali, a MSK Brasil, coordenadora do Saracali Group, que integra as ações do Projeto Kalinka. O Projeto Kalinka foi contemplado em 2014 com o Prêmio Nacional de Educação em Direitos Humanos pelo Ministério da Educação,
onde este projeto utiliza como instrumento as danças romani. Parabenizo a International Romani Union, IRO, por seus 50 anos de luta em defesa dos direitos humanos e o respeito às expressões culturais da Roma. E muito me alegra que a atual diretoria da IRO efetivou sua representação em países da América Latina. Espero podermos avançar no fomento aos estudos e pesquisas sobre patrimônio cultural e material romani no Brasil. Inicio minha fala dizendo que os romani estão presentes no território brasileiro desde 1549. De prisioneiros, escravos a donos de terras e generais das armadas portuguesas. Portanto, fizeram parte do processo organizativo do território Estado-nação, chamado hoje de Brasil. E até hoje, até o momento de hoje, nossa história não é contada nos livros didáticos pedagógicos do país, ficando os fatos históricos mantidos na obscuridade da invisibilidade à cultura de um povo. Cremos ter sido uma estratégia da classe hegemônica do nosso país para dizimar a cultura do povo romano. Nesse sentido, para romper com esse obscurantismo, destaco o artigo 5º da Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural. Os direitos culturais, marco propício da diversidade cultural. Os direitos culturais são parte integrante dos direitos humanos, que são universais, indissociáveis e interdependentes. O desenvolvimento de uma diversidade criativa exige a plena realização dos direitos culturais, tal como os define o artigo 27 da Declaração Universal de Direitos Humanos e os artigos 13 e 15 do Pacto Internacional de Direitos Econômicos e Sociais. Toda pessoa deve, assim, poder expressar-se, criar e difundir suas obras na língua que deseje, e, em particular, na sua língua materna. Toda pessoa tem direito a uma educação e uma formação de qualidade que respeite plenamente sua identidade cultural. Toda pessoa deve poder participar na vida cultural que escolha e exercer suas próprias práticas culturais, dentro dos limites que impõem o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. Destaco ainda o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o artigo 5º, inciso 1, o inciso 2 do artigo 206, o artigo 210, o artigo 215 e 216, o parágrafo 1º do artigo 242, que asseguram o direito à igualdade de condições de vida e de cidadania, assim como garantem igual direito às histórias e culturas que compõem a nação brasileira, além do direito de acesso às diferentes fontes da cultura nacional a todos os brasileiros. Assim, precisamos cada vez mais nos apropriar das recomendações e atos normativos nacionais e internacionais para a identificação, reconhecimento, salvaguarda e promoção do patrimônio cultural e material do povo romani do Brasil. O Plano Nacional da Cultura, instituído pela Lei nº 12.343, de 2 de dezembro de 2010, e a Portaria do Ministério da Cultura, número 123, de 13 de dezembro de 2011,
que estabelece as metas do Plano Nacional de Cultura. Saliento que das 53 metas que orientam a execução do Plano Nacional da Cultura, apenas 2 metas estão nomeados ciganos. Sabiam disso? O Plano Nacional da Cultura é a principal norma que baliza o Sistema Nacional de Cultura do Brasil. Observa-se que a eficiência limitada dos agentes públicos, somado aos seus preconceitos, mantém a prática da invisibilidade na aplicação da política cultural das nossas danças e músicas românicas. Então, precisamos fazer ações como esta que hoje aqui realizamos, a fim de que a sociedade brasileira tenha conhecimento que existimos e, portanto, estamos ocupando o nosso lugar de fala. Somos sujeitos de direitos, ocupando o nosso lugar de fala. Ocupar o lugar de fala como pesquisadoras e professoras de danças românicas que somos, pesquisadores e professores, músicos romani que somos, para que, de fato, sejam efetivadas a identificação, o reconhecimento, a salvaguarda e a promoção do patrimônio cultural imaterial, do qual a Urban Nômades, Lexiai e Saracari Group atuam na defesa dos nossos direitos culturais, e já há alguns anos. Assim, peço respeito à nossa expressão cultural e material das danças românicas. Basta aos estereótipos que roubam nossa identidade cultural. Basta de apropriação cultural indevida. Basta de aculturamento social. Somos um povo com identidade própria, história, memória e exigimos respeito. Assim concluo com a fala do professor Dr. Ian Hancock, que propaga em um card a seguinte fala: o público em geral está começando a entender que as ciganas da literatura são muito diferentes das reais ciganas, cuja história real é complexa e comovente. E nós não queremos dizer adeus à Carmen nem à Esmeralda, nem a todas suas irmãs de ficção, mas devemos reconhecê-las pelo que elas realmente são. Portanto, basta de ficção, basta de fantasia. Muito obrigada. E agora eu passo a palavra para San Cândido, da Urban Nômades. Bom, meu nome é San Cândido, eu trabalho com pesquisa e danças étnicas há 18, quase 20 anos. Quando eu comecei o trabalho com as danças étnicas e fui pesquisar no Brasil, eu passei pelas danças indígenas e, logo em seguida, eu entrei num mundo de danças ciganas que se apresentava no Brasil. E dentro do conhecimento que eu já trazia do que era dança cigana, nada era real naquela visão. Participando, frequentando, e estudando e tentando entender como funcionava isso dentro desse mundo, porque as coisas não batiam na realidade do que eu já conhecia, eu percebi que existia uma falha, não uma falha, mas talvez um desconhecimento do grupo que pertence à dança, esse estilo de dança étnica, ao que já acontecia no Brasil, né? Tanto que
desde 95, eu acho que foi em 95, que começou a questão da dança cigana no Brasil. Foi por causa da novela Explode Coração, que explodiu também essa questão de dança cigana no Brasil. Aquela expressão de dança da novela não era a expressão, e não é a expressão da dança romani dentro das famílias romani, nem nas festas romani. E aí, nessa pesquisa pelo movimento étnico, porque o meu estudo ele é dentro do movimento da dança, o movimento real daquela cultura. Nessa busca de movimento, comecei então a entender que existia, junto com a dança dita cultural, também a dança religiosa da Umbanda, que se mesclou dentro dessa expansão cultural não cigana, dita cigana, no Brasil. Então, é uma confusão muito grande. E aí a gente se pergunta, por que que uma expressão que deveria ser cultural, real e legítima, se tornou uma expressão cultural fantasiosa de um grupo que não faz parte disso, mas que deveria estar ali fazendo parte, né? E aí a gente volta ao começo, a colonização, de quando os grupos Romá vieram para o Brasil. Como veio essa parte da dança quando chegaram no Brasil? Como estava essa questão de dança, né? Porque antigamente não tinha TV, não tinha rádio, o que tinha era um violão, os homens da família que cantavam, as mulheres que dançavam, e essa era uma expressão de alegria, uma expressão de tristeza, uma expressão de vivência, ou uma expressão de acalentar a dor por N motivos. Por que essa dança étnica, que no Brasil eles chamam de romanês, se perdeu no meio desse bolo todo de dança? Quer dizer, a dança legítima romani brasileira, que se dança, o povo brasileiro não conhece. As meninas ciganas, hoje, de 10 a 20 anos, poucas dançam romanês, né? Tem meninas que procuram academia para aprender a dançar. Por que que elas procuram academia para aprender a dançar? Qual o motivo de procurar academia, se a dança deveria estar ali dentro do núcleo da família e passar de mãe para filha, como sempre foi? Então, o próprio grupo étnico perdeu a expressão da dança. E esse resgate étnico-cultural dentro do grupo, dentro da Romá em si, também não está acontecendo hoje. Quem quer hoje dançar romanês, busca onde? Se a expressão da música romani dentro do grupo da Romá, também em festas onde todos os grupos se reúnem, como casamento, festas de aniversário, jantares de nascimento, confraternização e etc., a música romani também não está sendo tocada. E a gente vê vídeos disso e aquilo, onde dança cúmbia, dança forró, dança isso, mas a expressão do grupo Rom também não está sendo mais como deveria ser dentro da própria Roma. Aonde tem que ser feito esse resgate? Né? Aonde tem que se buscar isso? E aí vem as perguntas de até onde vai a interferência das mídias dentro do grupo étnico, né? Antigamente era muito fácil passar isso, porque isso era vivido, né? Nas festas se tocava violão, se cantava. E aí era uma expressão dançar, né? E as mais velhas ensinavam as mais novas, então era uma expressão da cultura naquele momento dançar. Mas hoje em dia, quando você se reúne,
já não se dança mais. Mas também já não se canta muito mais a própria cultura. Antigamente, as letras das músicas contavam fatos históricos que os grupos passavam. Várias músicas romani, elas têm nas suas letras fatos históricos que aquela família ou aquele grupo passou em determinado momento. Tira-se pelo hino cigano do mundo, que conta uma passagem do Holocausto. Existe outras músicas, e é como o Michel falou, a gente vê as pessoas dançando uma música que elas desconhecem a língua, que está contando a morte de alguém, ou que está contando o nascimento de Jesus Cristo, ou que está contando uma festividade religiosa, e elas estão lá, Então, até onde vai a falta de respeito e a falta de conhecimento das coisas? Quando a gente pergunta, por que você dançou isso? Por que você dançou aquilo? A pessoa diz, mas os ciganos não passam a tradução das letras para a gente. Como não passa a tradução das letras para a gente? Alguém chegou e perguntou para um cigano de verdade, que fala em romanês, a tradução daquela letra ali? Garanto que 80%, 90% não perguntou. E quando perguntou, não foi para um cigano. Foi para um que se diz cigano. E esse grupo está tão grande, tão grande, tão grande, que ele está engolindo a expressão cultural da dança do grupo que é dono dessa expressão cultural que eles dizem que fazem. Né? Por exemplo, aqui no Brasil tem a dança cigana brasileira, e aí eu pergunto, qual é a dança cigana brasileira? Né? Qual é a dança cigana brasileira? A dança cigana brasileira não é o que eu vejo nos palcos de festivais de dança cigana no Brasil. Né? A dança cigana brasileira não representa nem a comunidade Rom, nem Calon, nem Sinti. O que está ali não é dança cigana brasileira. E como que uma pessoa que não é cigana cria uma expressão de dança e diz que isso representa um grupo étnico milenar? Qual direito tem essa pessoa de dizer que isso representa um grupo étnico milenar, se ela não faz parte desse grupo? E por que que se aceita como sendo real isso? E sai do Brasil para fora como sendo dança cigana brasileira? E quando chamam pessoas para falar sobre a dança cigana brasileira, chamam a pessoa que criou uma expressão que não representa ninguém. Representa ela mesma, talvez. Mas, e aí eu pergunto, onde está o grupo étnico? Onde está a Romá para protestar que essa dança não representa esse grupo étnico? E aí volta a questão da colonização do Brasil. Quando os Roms vieram para o Brasil, eles vieram e criaram a sua comunidade e viveram ali até pouco tempo, né? Não havia interesse político dessa organização, dessa associação, de se envolver em questões de um país que não pertence a eles. E era assim que se pensava: esse país não me pertence, eu vivo aqui, mas vocês são brasileiros e eu sou Roma, sou cigano, né? Então, vocês são Gajô e eu sou cigano. E é assim eles viveram até pouco tempo, se separando enquanto grupo étnico, e o que esse outro grupo faz, que não me pertence, é problema deles. Só que a coisa cresceu de uma forma tão grande e tão expressiva que as crianças ciganas daquele grupo que não se movimentava está assumindo essa cultura que não é deles como deles. Porque o acesso à internet é restrito, o acesso cultural desse mundo interligado pela internet é irrestrito, e hoje as meninas dançam cúmbia. Poucas dançam romanês. Porque vai aparecer em vídeo, vai para a internet. E romanês não é uma dança bonita para se fazer na cabeça das meninas. Né? Poucas dançam, muito poucas dançam. E outras não querem aprender. Então, a questão do movimento étnico dentro da dança romani,
ela precisa começar também dentro da própria Romar e vir de dentro para fora, porque não tem mais como impedir que aconteça o que está acontecendo. E se a Romar não gritar isso não me pertence, ela vai ser engolida pelo dito e não dito, né? Hoje existem fóruns fora do Brasil que convidam dançarinas, ditas pesquisadoras, que falam pela cultura Romar do Brasil como se fossem parte da Romar. E elas, na verdade, não sabem nem o que significa isso. Simplesmente continuam destruindo a imagem de um grupo lá fora, né? Eu conheço pessoas na Rússia, na Hungria, na Espanha, nos Estados Unidos, que tem como dança romani brasileira o Wokcha, Batsaia. E quando a gente diz que a dança romani brasileira não é isso, é um choque. Porque é o que está lá fora, é o que é a expressão, é o que é cigano para elas, né? Agora tem umas outras ditas ciganas que estão fazendo aulas de dança romani. Aulas de dança romani. Aí eu fui assistir umas 3 ou 4 professoras diferentes, né? Porque tanto a gente bateu que o que se ensinava não era dança cigana brasileira, então agora elas estão ensinando dança romani, né? Mas quem está ali para protestar que aquilo não é dança romani? Não é? Então, daqui a pouco, aquilo ali vai ser dança romani. Enfim, é isso, meninas. E agora, eu passo a palavra para Anne Kelly, do Lechai. Bom, eu me chamo Anne, né, Anne Kellen. Junto com meu esposo, a gente toca aí esse grupo Lechai Companhia, que é um grupo caseiro, orgânico. A gente nunca gravou um CD, a gente não fez grandes coisas importantes dentro desse contexto da musicalidade, porque essa estrutura do Lechai nasceu primeiro para uma necessidade muito própria, né, da nossa família, de resgatar esses saberes, né, da música, da dança, né, de colocar as meninas e os rapazes para se envolver novamente com a arte, porque, como a Sam bem falou, essa é uma prática que dentro das famílias vem se esvaindo, né, vem morrendo ao longo dos anos, e isso, quando a gente conhece a beleza do que a gente acha muito triste, né, um desperdício. Você vê jovens talentosíssimos, com aptidão natural do sangue, né, para as artes, não aproveitarem isso. Então, o Lechai nasceu primeiro dessa necessidade de se conhecer a dimensão do que era a arte romani. E quando a gente foi, logo no começo, né, meu filho vai fazer 13 anos, há 14, 15 anos atrás, quando a gente começou a adentrar por esse mundo da pesquisa, né, se a gente pode falar assim, porque sempre foi uma pesquisa muito interna, própria, a gente percebeu que essa estrutura da musicalidade, da dança, era muito, muito, muito maior do que a gente previa, né, dentro das histórias que a gente ouvia em casa, né, dos familiares e das pessoas que a gente tinha próximo, né, com mais contato com a comunidade romani. Então, a gente entendeu que a gente não sabia, a gente não conhecia a própria história, não conhecia. E acho que é o que acontece em muitas famílias, do Rom, né, da Romar, da etnia, não conhecer a própria história. Então, quando a gente vai pegar essa etnia pelo fio da meada, né, como os antropólogos que falam, insistem em dizer que nós somos um povo ágrafo, e a gente percebe que a musicalidade romani está aí na história há pelo menos 2.000 anos, né, que nós temos músicas de 300 anos, de 500 anos, músicas com letras. A gente percebe que esse povo ágrafo não é tão ágrafo assim, né, porque a música é uma informação. E a comunidade romani passou essa informação por onde passou, né? Seja saindo da Índia, né? Porque o romani ele traz essa origem
hindu muito forte, e hoje existe essa identificação da própria comunidade com essa origem, né, visto que no próprio Congresso se chegou a esse denominador, né, da Índia. Então, observando a manifestação de povos nômades lá na Índia, você já percebe que aquele corpo e aquela voz cantada, né, e aquele corpo disponível para uma expressão, ele contava uma história. Ele estava ali interagindo com o meio ambiente dele. Então, como ser ágrafa, né? Eu acho que a comunidade ela não foi vista, porque a gente observa em todos os países, e talvez na Europa seja isso muito mais forte, né? Porque aqui no Brasil a gente tem uma movimentação bem diferente com relação à idolatria da comunidade romani, mas na Europa a gente observa que o não cigano colocou o cigano num papel, né? E aquele papel ali era aceito, outros não. Então, é interessante observar essa diáspora aí, partindo da Índia, né, através da musicalidade, da expressividade, como esse grupo, né, como o povo romani contribuiu nos lugares, né, e como em cada lugar que ele passou, ele deixou uma pegada, né, e ele interagiu com o lugar onde ele vivia. Então, nas falas, eu saí anotando algumas percepções aí para introduzir aqui esse assunto tão denso, né, que são as danças. A gente observa que o cigano, ele bebeu dos folclores. Tem muita coisa que a gente acha, né, nesse estudo da dança enquanto arte, que a gente acha que foi o cigano que criou, mas, na verdade, foi uma interação do cigano com o meio onde ele vivia. Isso acontece nos países ali dos Balcãs, né? Na Romênia, Hungria, na própria Macedônia. Você vê o cigano tão inserido, que grandes artistas que bebiam dessa fonte romani e da localidade brilharam nesses lugares. A gente tem aí um exemplar bem disso, como a Esma Edzipova, né, que foi uma mulher romani, e que ela era idolatrada pela comunidade na Romênia, né? Lá na Romênia, Bulgária, Macedônia, era uma grande voz, uma potência ali na região dos Balcãs. Então, existia um orgulho ali, desse pertencimento cultural, né? Existia uma interação. A gente observa isso também na própria Rússia. Acho que a Aline, lá no começo, ela citou o Teatro de Homem, né? Que também, como Lechiai, foi um trabalho de resgate da própria comunidade, né? Em contar a sua história. E eles buscaram contar essa história com o seu corpo, né, expressando aqueles movimentos, expressando aquelas histórias. Então, o Teatro de Homem tem aí mais de 50 anos, né, são passado de pai para filho, né, de filho para pai, dando esse ofício, esse lugar de mostra, porque o não cigano queria ver aquilo ali. E uma outra coisa que a gente observa, né, é esse lugar onde o não cigano coloca o grupo, né, a etnia romani, que que se identifica com o estereótipo, que classifica, né, com o cigano. Nesse próprio congresso lá atrás, né, que a gente está aí no jubileu, foi denominado que o grupo se identificava com o romani, né, em ser romani, e que ser cigano seria uma forma pejorativa do não cigano nos estereotipar. Então, partindo dessa ideia do estereótipo, eu percebo, né, nessa minha trajetória aí, de tentar entender essa disparidade do que a gente tem aqui no Brasil e de outros lugares, é que a gente tem essa cultura cigana sendo sem dono, né, uma cultura sem dono, onde todo mundo bota a mão e faz o que quer, e tem a cultura do grupo, romani, que é coesa, que é forte, que é bela, e que, infelizmente, hoje, ela vem sendo muito diluída aí em algumas movimentações na família. Mas a gente percebe que a dança, ela é uma forma de educação, né? Apesar da gente não ver esse movimento como a gente vê nas escolas de dança, no interesse do não cigano em aprender
seja esse movimento estereotipado, ou seja qualquer outra coisa, a gente não vê essa movimentação dentro das famílias, né? Porque o cigano não se identifica com o que aparece, não tem essa identificação, não é a mesma coisa. E aí eu penso assim que, em contrapartida, o movimento sempre esteve presente. Se existia música, existia um movimento. Se existia festa, existia interação. E essa interação, ela se dava a partir desse corpo que expressava, como os antigos lá atrás, nos outros países também expressavam. Então, esse rom, ele expressa se o lugar onde ele mora é frio, quente, esse rom, ele quando essa romi quando dança, ela expressa valores, né? Como se expressar, como atuar. Então é muito sutil e talvez isso não interesse tanto para o não cigano, né? Então, o que resta na aprendizado, né, quando a gente pensa assim, a não cigana, a mulher, a Gadi, ela quer aprender essa dança, mas essa não é uma dança que se ensina. A dança romani, ela não pode ser ensinada, não dá para ensinar, porque você precisa pertencer, você precisa nascer ali naquele berço, estar ali com aquelas pessoas, né, para poder criar esse corpo expressando aquela história. O que a gente vê é uma dança que imita um processo de diáspora, que imita uma história, conta uma história. E aí, hoje, né, também eu tenho os meus conflitos com relação a essas observações todas, sou muito inquieta nessas observações. E aí eu fico pensando até que ponto um figurino bem feito, né, não tira traços da etnia, porque os grupos se manifestam ainda, né? Existem aquelas famílias lá naqueles países que vivem em extrema vulnerabilidade e que só têm a arte para ganhar a sua vida. Então, que direito tem uma pessoa não dessa comunidade de ir lá beber dessa fonte, depois voltar para a sua cidade de origem e se caracterizar de tal forma que, num contexto político, possa aparecer, de tal forma que o não cigano prefira estar diante desta pessoa do que da comunidade, né? Por não ver na comunidade traços desse imaginário aí popular. Eu observo também nesse lugar, né, de pesquisa nos países que o cigano, ele, por interagir com o meio onde ele vive, ele influencia nesses lugares também, né? Ele pega essas referências que chega como popular nos lugares e influencia e traz para si aquilo ali como um gosto próprio, né? Então, a Sam, ela falou da cúmbia, das meninas dançando cúmbia aqui, é muito, muito verdadeiro isso, mas isso acontece também na Turquia com Roman Havasi. As famílias dançam Roman Havasi, e o Roman Havasi, apesar de ter um traço cultural muito forte, é algo muito próprio da Turquia. É uma dança muito popular na Turquia. Então, isso acontece também com o Maneli, na Romênia, né? O pop Maneli, hoje, muito desenvolvido pelos jovens. É um traço muito forte, a tal ponto da comunidade das pessoas acreditarem que só o Rom toca Maneli, dança Maneli, mas é algo muito popular na Romênia, é uma dança muito popular. Deixa eu ver mais, a própria rumba na França, né? Em Barcelona, muito, quando você olha uma rumba, você direciona aquilo ali para uma mulher cigana que você imagina, mas é um ritmo que não é cigano, né? E que é muito desenvolvido, mas que o cigano bebeu daquela fonte ali e trouxe para suas vidas, né? Para o seu dia a dia. E a gente vê isso sendo repercutido lá em Portugal, com a rumba portuguesa, né? Lá em Barcelona e em outros lugares. E aqui no Brasil, né, nas Américas, a gente vê muito forte essa questão da cúmbia, né? Aí, mais latina, esses ritmos mais latinos dentro das famílias. Eu não acredito que isso talvez não caracterize uma dança cigana, né? Porque quando você vem aqui para o cigano no Nordeste, eu estou no Nordeste, e você vai para um casamento aqui, né? Ou tenho muitos amigos calões também, quando a gente vai visitá-los, a gente vê as manifestações deles voltadas para o que a região toca. Então, você vai num casamento calon, você não vai ouvir
nada no chibe, ou se ouvir no chibe vai ser um ritmo popular da região. Então, aqui eles gostam muito do forró, né? Desse brega. A gente tem alguns cantores muito famosos aqui na região, né? Cantando sertanejo. A gente vê essa movimentação dos meninos também muito forte cantando sertanejo. Hoje a música gospel também ganhando um papel de destaque, né? Muito forte. Então, eu percebo que o cigano, ele não parou de se expressar e de contar a sua história, minha gente. Então, esse lugar do ágrafo, para mim, já não cola mais, né? Porque só não viu a expressividade do cigano quem não quis. Quem quis colocá-lo numa caixinha, né? Dizer assim, não, para ser cigano, você tem que ter aquela roupa, aquela saia, ou falar aquele idioma, sabe? E não é mais assim, né? Eu vi também, achei muito interessante quando a Aline trouxe lá na frente essa questão da diversidade, né? Das histórias, né? Dos trajetos. É muito diverso. Se você pensar num grupo que andou esse planeta inteiro, que fez morada e que existe em muitos países, inclusive aqui nas Américas, a gente não pode condensar toda essa expressividade em apenas num corpo e numa forma de tocar, né, ou dançar, num ritmo. São diversos. Então, eu acredito que um dos caminhos para a gente incentivar essa expressividade é oferecendo espaços, né, para que aquela dança, que talvez por não ser técnica, como as pessoas esperam nos palcos, mas que seja genuína, que venha de um berço, que venha de uma verdade absoluta e de uma curiosidade de saber a sua própria história, porque o cigano tem direito a saber a sua própria história. Ele tem direito de saber que existe todas essas movimentações. E isso, infelizmente, não é ensinado dentro, é ensinado fora. Então, como a gente está aqui num tema, né, de discutir patrimônio, eu bato sempre no pé, que a dança também é patrimônio. A dança é expressividade do corpo, a dança contou a história dos ciganos, do povo, do grupo Romani, em todos esses anos, e ainda conta. E ainda conta. Se você for ter esse olhar de observação do grupo, através do movimento, você vai ver que esse Brasil enorme conta várias histórias desse grupo, através do corpo. E isso um dia vai estar aí também nos livros, né? Mas, por enquanto, nós temos as músicas, temos o movimento e temos a vontade. Somos poucos ainda gritando essa bandeira da arte, né? Poucos nessa questão da vida dos holofotes, mas dentro das famílias existem muitos talentos, existem muitas potencialidades, e talvez o medo de perder isso para ter que se estereotipar fora faça com que isso continue sendo guardado ali nas próprias manifestações, né? Nas suas próprias festas, nos seus próprios momentos ali. Mas essa riqueza, ela existe, ela é nossa, e ela precisa ser valorizada, e precisa de espaços para ser refletida, porque é muita diversidade, foram muitos os caminhos, são muitas as histórias, né? São muitos movimentos. Então, eu queria plantar aqui uma sementinha para a gente refletir sobre isso, né? Essa amplitude do que é esse movimento e o que é essa melodia aí da arte e da cultura romani. Então, eu queria chamar para contribuir nessa fala o Ruiter, que está aí comigo nessa estrada. Muito obrigada, gente. Boa noite a todos. Me chamo Ruiter, sou diretor artístico do Grupo Leixá e Companhia, já, como minha esposa também falou agora, há pelo menos aí 15 anos. E eu queria aproveitar para parabenizar todos aqui presentes nesse encontro, dizer que é super importante a gente falar sobre isso, sobre música, sobre dança, porque isso
também é parte da identificação cultural do povo romo, né? E eu estava aqui pensando, enquanto vocês falavam, como é que eu vou resumir a música cigana de todos os tempos em sei lá, 10, 15 minutos. Não dá, porque primeiro eu queria frisar aqui que a música e a dança romani estão presentes com registros de não ciganos, né, há pelo menos 5 ou 6 séculos, né? E para que quem é leigo, que não conhece, que acha que nossa musicalidade se resume apenas a músicas em espanhol, flamenca, né? Porque os ciganos andaram pelo mundo inteiro e são considerados por muitos historiadores como esponjas culturais, né? Em cada lugar que passavam, agregavam valores à sua cultura e levavam essa cultura para outros países, independente de fronteiras, independente de religiões, se estava em guerra, se não estava. Os Rom sempre foram, sempre chegaram e partiram, e sempre foi assim a história. É interessante, eu estava até recentemente lendo um livro de um senhor chamado David Malvanini, e ele resumiu a música cigana, acho que de uma maneira brilhante, que existe uma equação bem simples que pode resumir a musicalidade cigana, que é o improviso somado ao virtuosismo que causa, como consequência, a emoção, né? Desde o início de todos os tempos, onde se tem relatos de ciganos participando de festas, animando reis, enfim, tocando na rua, celebrando, porque mesmo em épocas de proibição extrema, e olha que já houve épocas na nossa história, que não são contadas nos livros, né, infelizmente, mas que os Rom foram proibidos de tocar, proibidos de andar em grupo, proibidos de falar o romanês, proibidos e proibidos e proibidos, não ter instrumento musical, houve época que não podia ter os dedos da mão direita com a unha comprida, porque, né, enfim, mesmo assim, com isso tudo, sempre se encontrava um jeito de improvisar a música. A música é essa que é tão importante para narrar para os nossos, né, a nossa história, a nossa identidade, nosso pensamento, e também, claro, né, prover o alimento do dia a dia. Existe no mundo uma variedade imensa de ritmos atribuídos aos ciganos, ritmos inclusive praticados por não ciganos, né, que acabaram virando febre. Pode-se citar alguns palos flamencos, né, que foram desenvolvidos por famílias ciganas. Pode-se citar a música da dança russa cigana, que tem aquela vertente crescente, né? Mesmo as famílias, né, não ciganas ouvem as músicas cantadas pelos ciganos em romanês, né? Isso é muito interessante. E a gente tem alguns antropólogos que acreditam que toda essa história surgiu na Índia, né? Se bem que não existe nenhum fato comprobatório sobre isso. Eles acreditam por conta de algumas palavras do romanês serem do sânscrito, né? Mas existem outros relatos de que no século IV depois de Cristo haviam grupos de egípcios, que na verdade não se prova ainda, lá na Itália, na Europa, já trazendo aquela musicalidade árabe para dentro do Império Romano, né? Então, assim, é uma história riquíssima e que, infelizmente, não consta em nenhum livro de história. Não houve nunca um interesse de trazer isso para as novas gerações, né? Não só as gerações de pequenos jovens Roms, como também para os não ciganos que desconhecem, né? Só conhecem, sim, aquilo que é passado nos livros do Victor Hugo, com a Esmeralda do Corcunda de Notre Dame, com os desenhos da Disney, enfim, que não retratam nem de perto a riqueza cultural que são a cultura romani. Eu preparei um textinho aqui para falar rapidamente, né, sobre essa musicalidade. E aí eu queria começar dizendo que a música romani, né, em si,
ela começa com a chegada dos instrumentos de corda na Europa, né? Estou falando lá da época do alaúde, porque provavelmente, né, também, de novo, não sei o que estou dizendo, alguns antropólogos dizem que com a chegada desses instrumentos de origem do Oriente Médio, foi quando os ciganos começaram a praticar a música na Europa, que era uma coisa assim muito, na época era muito elitista, né? Só tocava instrumento musical quem tinha posses, quem era filho de barão, então, enfim, e tinha esse ensinamento musical. E eles chegaram, esses registros datam mais ou menos de 1400 na Hungria e na Itália, né? As influências musicais foram tiradas dos países onde eles viviam e incorporadas à sua própria música, assim como seus instrumentos, idiomas e objetos utilizados para dança, enfim, né? Como eu estava dizendo, os antropólogos acreditam que a dança surgiu na Índia, né? Na verdade, o povo surgiu na Índia e de lá saiu dividindo. Acreditam, inclusive, que a palavra Hom vem de um grupo chamado Dom, lá, né? Mas eu acho que não, porque até hoje existem os Domari no Iraque, no Irã. Os Lomavrenha, que eu acho que não existem mais, os Loma, né? Que eles chamavam. Mas eu não conheço muito bem essa história. Mas, partindo da Índia, o grupo que eles atribuem a ser chamado de ciganos lá são mestres na arte do folclore indiano, né? Então, na parte de contação de história, de conhecer todos os deuses e colocar, porque tem aquelas coisas dos mudras, né? Que agregam imenso valor, e todos autodidatas, que é uma coisa também que impressionou muito os musicistas do mundo inteiro, né? Eu estou falando aí de Liszt, que bebeu muito no violino cigano, Beethoven, Brahms, que todos eles buscavam na música tradicional, na música cigana, tocada ali nos acampamentos, às vezes em festas contratadas, porque os ciganos, eles, mesmo na época de proibição de música, quando os reis proibiram, os ciganos iam lá e faziam a música para o povo, para animar o povo, até porque suas celebrações, suas eslavas, seus casamentos, tinham que ser regados à música, né? Aí você tem a música no Egito, que trata, que no caso são conhecidos como os Gawazi, e tem registros também de 1834, né? Que houve um decreto que baniu esse povo do Cairo e foram migrar para a região de Saíde, né? Quando eles chegaram na região de Saíde, eles levaram toda aquela musicalidade deles e acabaram ali, na região de Saíde, desenvolvendo um estilo próprio que até hoje é tocado lá por eles como Saíde, né? O Masmud Saíde, né? Que é chamado. Subindo um pouquinho, a gente vai para Turquia e Grécia, né? Que foram países que sempre tiveram problemas de guerra, né? Conflitos, e nesses conflitos os Rom da Grécia migravam para a Turquia, os da Turquia às vezes migravam para a Grécia, e a gente está falando aí de mais ou menos 400 anos nesse vai e volta, que fez uma verdadeira mistura cultural na música tradicional desses grupos que estão lá. Uma coisa importante de se dizer é que nas famílias, nem todos têm abertura para entender a cultura da outra família. Então, assim, ou não se interessa, porque cada família mantém a sua tradição, né? Aqui no Brasil, por exemplo, você tem famílias de origem russa, que trazem essa tradição da música russa, dos passos, da dança, muitas coisas enfim, que agregam a cultura, né? Focadas para esse lado do país de origem. Você tem famílias húngaras, famílias sérvias, famílias que aparentemente desconhecem as tradições das outras famílias, né? E isso é uma coisa que às vezes a gente tenta quebrar quando a gente começou com o trabalho do Lexai, foi de trazer toda essa mistura, esse caldeirão cultural, e trazer para todo mundo conhecer, né? E preciso lhe dizer que eu fico muito feliz de ver que às vezes a gente está tocando uma música russa e tem uma pessoa na plateia que dança com os passos russos. Isso é extremamente gratificante.
infelizmente não é divulgado, né? Assim, não existe uma preocupação sociológica para divulgar a musicalidade e a dança romani. Mas a gente acredita que são papos como esses aqui que a gente está tendo que vai trazer essa visibilidade. A música cigana sempre dialogou muito diretamente com outras culturas, até porque, vou dar um exemplo aqui do próprio Brasil, em que você tem relatos de canção atuada aqui do interior do Nordeste, não sei se alguém já ouviu, é muito parecida com os cantes árabes que tem no Oriente Médio, né, o chamado Mauau, que provavelmente foram os grupos ciganos que trouxeram aqui para o Brasil, para o interior do país, como a sanfona, que não era um instrumento daqui, o violino, que aqui no Nordeste foi adaptado para a rabeca, né, que é uma cópia do violino. Você tem folclores que foram influenciados por povos romani, tipo a laursa aqui do interior do Nordeste, em que a pessoa se traveste de urso, né, e acompanha um instrumento de percussão, é muito parecido com o que os ursares faziam no sul do país ou lá na Europa durante muitos anos. E isso também não faz parte do cancioneiro popular brasileiro, sabe? Isso não aparece em lugar nenhum. A gente tem inúmeras influências, não só no Brasil, mas você pode encontrar influências na música francesa, influência cigana na música alemã, influência cigana na música húngara, que é basicamente a música oficial do país, né? Você tem, e sempre assim, a música, ela chega primeiro do que o rom, né? Por incrível que pareça. Você tem, em todos esses países, ao longo da história, né, uma aversão à comunidade pelo povo não cigano, e você tem um amor pela música cigana, que é uma coisa contraditória demais, porque você eu já senti isso na pele, mas quem já disse isso uma vez, que tem até um filme sobre ele, foi o Django Reinhardt, que ele é amado enquanto está tocando e odiado quando larga o violão. Então ele achava que devia ficar com o violão o maior tempo possível, né? E eu já senti essa diferença. A gente já tocou em algumas festas, em alguns eventos em que as pessoas chegavam muito perto enquanto a gente estava tocando, cantando, animando, e assim que a gente descia, você sente que a pessoa ficava com medo de falar com você, né? E isso não deveria existir, né? Esse trabalho que a gente procura fazer é para resgatar minimizar, na verdade, esse preconceito, esse pensamento criado erroneamente acerca da comunidade, e para tornar o futuro melhor para os nossos filhos e filhas que vêm para esse mundo em breve, né? De novo, eu queria parabenizar a Iro por essa oportunidade de falar e agradecer a todos aqui pela presença e espero que tenha contribuído. Boa noite. Agradeço a todas e todos pelas suas reflexões que deixaram aqui. E é muito importante para que a sociedade brasileira saiba que é um diferencial cultural. E todos aqui que falaram trouxeram essa reflexão. E agora eu quero apresentar a Verusca Vasconcelos, do Observatório de Mulheres Gitanas, que fez essa transmissão junto conosco. Muito obrigada, Verusca. E eu peço que você fique aqui conosco, porque o Michel vai fazer uma apresentação da nossa música. E em seguida vem o Ruiter do Lechai, também com a música. Obrigada. Señor, cuida de los gitanos que caminan por el mundo.
buscando libertad. Señor Jesús, calla brillante, calla aleluya, te deschotraio palamente, nais tu que mundo de Pode ir, Domingue. Deus abençoe a todos nós, para que sejamos fortes sempre para essa luta aí. É uma luta árdua, difícil, mas a gente está nessa estrada aí e vamos continuar. Valeu. Manga penetina shei, bia bekelele ruma, bia bekelele ruma, beruma le. Ele menge goya kerna, bia mare goya kerna, bia mare goya kerna, beruma le. Ai ramale, ushete kelas. Ai ramale, bakale tabazi. Ai ramale, ushete kelas. Ai ramale, bakale tabaz. Abi matsate kere, ai goya te keras, ai goya te keras, beruma le. Si te hará mubatina, sai, vai, voy a kerna, sai, vai, voy a kerna, a ver, romale, ay, romale, usted que las, ay, romale, bájale tabazi, ay, romale, usted que las, ay, romale, bájale tabazi. La 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 la, hey, ay, romale, usted que las, ay, romale, bájale tabazi, ay, romale, usted que las, ay, romale, bájale tabazi. Ay, romale, usted que las, ay, romale, bájale tabazi, ay, romale, usted que las, ay, romale, bájale tabazi. Partiu também, romale. Mari Kelimaski, Guilherme. Tchau! Uau, obrigada. Nice to meet you. Tchau, Bartali.